Estamos de volta ao último bloco do Tira Dúvidas de hoje, que conta agora com a presença dos professores de matemática, o Alexandre Duarte e a Silvana Garofalo. Seja bem-vinda, professora Obrigada, Silvana. Dani. Lembrando que ainda dá tempo de você participar dessa conversa. Ligue para o nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Enquanto você envia suas dúvidas, vamos relembrar mais algumas aulas de matemática? Professora Silvana, tudo bem? Tudo bem. Conta pra gente aí, quais foram os temas das suas aulas? No quarto ano foi medidas de comprimento e no quinto ano medidas de capacidade. Obrigada, professora Silvana. Agora que já relembramos as aulas da professora Silvana, vamos voltar para as nossas perguntas. A nossa próxima pergunta é da Isabel Grossi. Ela é estudante do quinto ano da Escola Estadual Bias Fortes, do município de Barbacena. Professora Silvana, a Isabel quer saber quais os nomes das medidas maiores e menores que o litro. Isabel, do litro, né? Isso. Nós não entramos nessa múltiplos e submúltiplos, mas eu vou falar para você. Então, eu tenho o litro, certo? Os múltiplos, eu tenho o decalitro, o hectolitro e o quilolitro. E os submúltiplos, né? Eu tenho o decilitro, o centilitro e o mililitro. Mas o que a gente mais usa mesmo no dia a dia é a medida, né, de capacidade de litro e do mililitro, que é exatamente o que a gente mais usa. Não significa que as outras não são utilizadas, mas é o que a gente mais usa, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, professora Silvana. Nossa próxima dúvida no telão também é para você, uma dúvida de quinto ano. O que é capacidade de um recipiente? A capacidade de um recipiente é o quê? É exatamente o que cabe dentro daquele recipiente. Que no caso a gente pode usar como unidade de medida, né? Como medição para o que cabe dentro do recipiente é o litro ou então também os metros cúbicos, centímetro cúbico, quilômetro cúbico. Então, eu posso também mexer com o cubo, como medidas de capacidade, tá bom? Obrigada. Obrigada a você, professora Silvana. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de primeiro ano, é do Gabriel Leonardo, ele é do município de Esmeraldas, da Escola Estadual São Tomás de Aquino. Professor Alexandre, não entendi muito bem sobre PA e PG. Poderia explicar novamente? Claro. Um abraço para o Gabriel Leonardo, para Esmeraldas e para a Escola São Tomás de Aquino. Gabriel, é simples, mas é importante. Então, PA significa progressão aritmética. PG, progressão geométrica. Qual que é a diferença fundamental? Ambas as progressões, ou seja, uma sucessão, uma sequência de números, tem um primeiro termo. Então, digamos que aqui no lado da PA, eu estou dividindo em duas colunas, eu comece com o número 3. E aqui do lado da PG também. Só que na PA eu sempre somo o mesmo valor. Então, digamos que eu escolhi esse valor como sendo 5. 3 mais 5, 8. 8 mais 5, 13 e assim sucessivamente. O próximo termo da PA será 18. Só que na PG eu não somo, eu multiplico por uma constante. Então, digamos que essa constante seja 2. 3 vezes 2, ou assim, ó, 3 vezes 2, pode ser também 6. 6 vezes 2, 12 e assim sucessivamente. Aqui o próximo termo vai ser 24, ok? Na PA, esta constante que é sempre somada é chamada de razão e simbolizada pela letra R. No exemplo aqui, R igual a 5. Na PG, ela também é chamada de razão, mas para não haver confusão da PA com a PG, aqui a gente adota a letra anterior do alfabeto, que é a letra Q, Q igual a 2. O nome é o mesmo, razão 5, razão 2, mas o símbolo é diferente para a gente não confundir PA e PG. E outra coisa importante para finalizar é
saber os conceitos associados a cada uma. Por exemplo, na hora que você faz um gráfico de uma PA, ele está associado ao gráfico de uma reta. Também está associado ao tema de juros simples, por exemplo. Já a PG, na hora que você faz o gráfico dela, está associada a uma função exponencial. E se você quiser brincar de juros, ela já vai estar associada, por exemplo, aos juros compostos, ok? Então é legal a gente também saber essas coisas, nessas contextualizações, para na hora que aparecer um problema, Dani, o aluno saber se ele está pensando numa PA ou numa PG. Obrigado pela pergunta. Obrigada, professor. Pode aguardar aí, porque a nossa próxima dúvida também é para você. É da Bárbara Ribeiro Mendes. Ela é estudante da Escola Estadual Anita Brina Brandão, aqui do município de Belo Horizonte. Sobre o cone, a geratriz é igual à altura? Boa. Tudo bem, Bárbara? Um abraço para você. Muito boa pergunta. Então, vamos lembrar aqui os elementos do cone. Ó. O que é um cone, primeiramente? Você tem num plano uma circunferência, fora deste plano um ponto fixo. E aí nós vamos ligar este ponto fixo a todos os pontos dessa circunferência, né? Isso vai criar tipo uma casquinha de sorvete de cabeça para baixo, que é o cone. E aí o que acontece, né? Se na hora que você projetar o vértice do cone, que é esse ponto aqui, lá no plano da circunferência, e cair exatamente no centro da circunferência, nós temos um cone reto. E se você pegar e projetar, né, o vértice do cone lá no plano do cone, ó, e não cair em cima do centro da circunferência, nós temos um cone oblíquo. E agora a pergunta, o que é geratriz? Geratriz é essa lateral aqui do cone. Gente, por que ela chama geratriz? Porque ela foi usada para gerar o cone, ou seja, você fixou um ponto aqui, ó, e girou este segmento de reta, gerando esta superfície. Por isso é chamada de geratriz do cone. E ela não coincide com a altura, né? Por quê? Na verdade, gente, é G minúsculo, tá? Por que ela não coincide? Se você extrair esse pedaço da figura aqui, ó, você vai ver que aqui a altura do cone é um dos catetos e a geratriz é a hipotenusa, né, deste triângulo retângulo aqui. Então, você sabe que no triângulo retângulo, né, a hipotenusa jamais vai coincidir com nenhum dos catetos. Na verdade, a hipotenusa é sempre maior que qualquer um dos catetos. Então, resposta, a geratriz do cone é maior do que a altura e também maior que essa outra medida aqui embaixo. Obrigado. Professor Alexandre, você explica assim, como se fosse a coisa mais tranquila, na tranquilidade. Eu sei que não é, mas... Vamos para a próxima. A nossa próxima dúvida é do João Emanuel. Ele é estudante da Escola Estadual Mariano Procópio, do município de Juiz de Fora. Professora Silvana, qual é a medida que vem depois do quilômetro e qual é a sua equivalência? Ô, João, muito obrigada pela pergunta. Adoro essas perguntas que tá dando aquela acelerada na matéria, né? Porque, João, você ia ver essa resposta. Spoiler aí, né? Você ia ver exatamente essa progressão lá pelo 8º, 9º ano. Mas você está dando uma acelerada, né? Então, vamos satisfazer, né? Pergunta. Então, você lembra que eu tenho os múltiplos, né? Eu tenho o metro, certo? O decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Fazendo a relação com o QVL, ou quadro posicional, quadro valor de lugar, tanto faz. Você lembra dos nossos números? Que a gente tem a unidade, a dezena, a centena. Aí, de 3 em 3, a gente muda de classe. Que aí tem o 1000, né? Depois o milhão, daí por diante. Então, aí eu tenho unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e mudou, né? Aí passa a ser unidade de milhões, né? É a mesma relação, tá? Se é a mesma relação, como que você vai fazer isso? Tem um prefixo também. Não tem 1 milhão para relação dos nossos números? Quando é unidade de medida, também tem. Então, eu vou ter
Mas só que tem que agora só vem nas classes, tá? Eu não tenho essas medidas separadinhas, não. Então, a próxima que vai ter, nós vamos chamar de megametro. Então, é o megametro. Qual que é a relação dela? É o quê? Eu tenho, começar aqui de trás para frente. Começar de trás para frente. Eu tenho um metro, né? O metro. Eu queria... Tem um metro. Aí, quando eu tenho um, é o quilômetro. Então, um megametro equivale a 1.000 milhão. 1 milhão de metros, tá bom? Então, um megametro equivale a 1 milhão de metros. É só no megametro que para? Não, é igualzinho nossos números, continua. Aí depois vem o gigametro, né? Andando mais 3 casas. Depois o terametro e daí por diante. O último eu acho que chama iotametro, que é, no caso, seria 10 elevado a 24. Mas não preocupa com isso por enquanto, porque você está no 4º ano, tá? Isso aí é matéria do 8º ano. Muito obrigada, tá bom? Obrigada, professora Silvana. Vamos voltar para o nosso telão? A nossa próxima dúvida é uma dúvida de 3º ano. Professor Alex, faz diferença eu representar o raio com R minúsculo ou maiúsculo? Ok, antes de responder, já pensou, Silvana, que engraçado eu falar que a distância de Belo Horizonte a Recife, em vez de 2.000 quilômetros, fala que são 2 megametros, né? A gente não faz isso, mas existe. Mas existe, é porque passa a ser unidade mais depois astronômica, né? Isso, perfeito. Aí ela cai na unidade astronômica, que é dentro da astronomia mesmo, né? De viagem espacial e tudo mais. É necessário, né? É necessário, sem dúvida. E respondendo... Mas o mega, né, dentro das unidades de medidas, você está falando, o mega é muito estranho. Mas quando passa como unidade de medida de parte de computador, o mega, ela é, né, que é o megabytes, é pouco já, né? É bem usado, né? É bem usado, mas hoje já é pouco, né? Já é pouco, exatamente. Que é dentro da unidade de medida. Mas é igualzinho eu estava falando para o João, né? Isso aí já é muito além do ano de escolaridade dele, que vai ser visto mais no 8º e 9º ano. E respondendo a pergunta, não faz diferença usar R minúsculo ou R maiúsculo. Alguns livros usam R minúsculo para raio, Dani, e outras usam R maiúsculo. Mas o que acontece? Você pode ter uma ideia inteligente. Por exemplo, tem alguns problemas que numa mesma figura tem um raio menor e um raio maior. Então, gente, é mais simples. Em vez de você chamar R1 e R2, chama o raio maior de R maiúsculo e o raio menor de R minúsculo. Pronto. Obrigada, vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida agora de 4º ano. Professora Silvana, como posso somar 1,2 metros com 32 centímetros? 1,2 metros com 32 centímetros. Com mais 32 centímetros. Olha, gente, eu estou com unidades de medidas diferenciadas, porque aqui eu estou medindo em metro. Você lembra o tamanho do metro que eu mostrei para você na aula, né? E 32 centímetros. São unidades de tamanhos diferentes. Até porque eu tenho 1 metro, o centímetro é dividir 1 metro por 100. O que eu falo? O bom mesmo é você colocar no quadro. Por quê? Quando você coloca no quadro, você vê a posição de onde que estão as coisas para fazer a soma. Então, vamos pôr o quadro aqui, né? Eu tenho 1 metro, o decímetro, o centímetro, certo? Então, posicionando 1, a vírgula é a separação da parte inteira da parte decimal. Então, vamos lá. 1 metro, porque quando fala metro, a vírgula tem o nome de metro. Então, 1 metro, vírgula 2, que seria 1 metro e 2 decímetros, tá certo? 32 centímetros. Se não tem vírgula, a vírgula vem no final, ó. Então, 32 centímetros. Comecei no centímetro. Somando. Então, ó,
montando o nosso quadro para você não se perder. Se eu não tenho nada, completo com 0. 0 com mais 2, 2. 2 com mais 3, 5. 1. Então, como é que fica a soma dos dois? Você pode responder nas duas casas. Você pode falar que é 1,52 metros ou no centímetro, 152 centímetros. Um ou outro. Mas na hora de somar, você tem que colocar no quadro. Para você que é o 4º ano, é melhor colocar no quadro, tá bom? Fica mais fácil. Muito obrigada. Obrigada, professora Silvana. Estamos chegando ao final do Tira Dúvidas de Matemática. Ficou alguma dúvida? Acesse o aplicativo Conexão Escola e envie sua pergunta diretamente para o seu professor. Quero lembrar que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome nenhum dado da sua internet. Você pode consultar também o seu PET, o Plano de Estudo Tutorado, que está disponível gratuitamente para download no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E claro, assista às nossas aulas quantas vezes quiser nas plataformas digitais. Eu agradeço a presença dos nossos professores e intérpretes de Libras e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã!